no caminho. Aleluia? Amém, meu amado? Não pare no caminho. Fala para a pessoa do lado, eu não vou parar. Aleluia. Nós estivemos falando no mês de julho, o Deus que trabalha durante a jornada. Foi uma ministração maravilhosa. E hoje vamos falar sobre esse tema. Nós estamos aqui falando do livro de Hebreus, capítulo 10, versos 35 a 39. Vamos ler. Por isso, não abandonem a confiança que vocês têm. Ela será generosamente recompensada. Essa é a palavra de Deus, viu, meu querido? Deus não é homem para mentir. E aí, continuando. Portanto, vocês precisam perseverar, de modo que depois de terem cumprido a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Aleluia! Mas o meu justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a destruição, mas dos que têm fé para a preservação da vida. Aleluia! Que coisa maravilhosa, né, meus queridos? Aqui a gente já pode perceber que Deus honra aqueles que permanecem firmes, fiéis. Deus honra pessoas que são constantes. Viu, querido? Entenda isso. Deus honra pessoas que são constantes, fiéis, mesmo quando ainda não conseguem enxergar talvez o resultado, mas permanecem perseverantes. E tem uma grande diferença, a gente pode destacar, entre fracassar e desistir. Na Bíblia a gente encontra homens de Deus que fracassaram num primeiro momento. Abraão fracassou num primeiro momento. Se conduziu de forma totalmente diferente do que Deus desejava. Pedro fracassou em determinado momento. E Jonas também fracassou. Outros homens fracassaram em algum momento, mas todos eles voltaram a caminhar. Amém, amado? Esse é algo para você considerar. Muitas vezes você passa por um momento de aparente fracasso, onde você parece que está totalmente fora do projeto, do propósito, as coisas não estão acontecendo. Mas eu quero te dizer, meu querido, que se você não desistir, e se você retomar a caminhada, retomar a jornada, o Senhor será contigo. Amém? Todos esses homens voltaram a caminhar. Então o problema nunca foi tropeçar. Você pode tropeçar em algum momento, ter um acidente de percurso, mas aí vem a decisão, você vai permanecer caído ou você vai se levantar? Então, hoje eu quero falar um pouquinho sobre esse ambiente no qual nós devemos estar. Um ambiente de continuidade, de sequência, de não permanecermos caídos. A Bíblia nos mostra, e foi falado aqui, na quarta-feira, a gente observa Josué. Josué, ele está no momento ali caído, mas o Senhor, o próprio Deus vem para ele e diz assim: levante-se, agora é hora de levantar, chega de luto. Então existe um momento, querido, que você precisa se levantar. O luto tem que acabar, o medo tem que acabar, a insegurança tem que acabar. E a Bíblia nos deixa claro as artimanhas das trevas. O inimigo, ele não precisa, por exemplo, falando da igreja, o inimigo não precisa destruir a igreja. E
o inimigo, ele trabalha de uma forma que é muito conhecida, que é muito comum, e é do mesmo jeito sempre. E as pessoas constantemente estão caindo nas armadilhas, nos sofismas, sendo tragados pela forma que o inimigo trabalha. Porque o inimigo não precisa destruir a igreja. Então, o que ele precisa fazer? Ele não precisa destruir. É só ele fazer você perder o ânimo. A gente tem enfrentado tempos onde as pessoas estão desanimadas. Um ciclo de desânimo. Então o inimigo não precisa destruir você, só te tirar o ânimo. Por isso que a palavra de Deus nos diz: tenha um bom ânimo. Aleluia, amado, dá um amém animado. Aleluia. O inimigo não precisa te destruir, é só tirar o ânimo, fazer você parar de orar, você parar de frequentar os cultos. Porque você se sente ainda crente, se sente assim, estou conectado com Deus, mas está desanimado, parou de orar, parou de frequentar os cultos, parou de servir na igreja. A pastora Selma falava aqui, numa das suas ministrações, sobre algo que ouvimos, e na verdade, quando você vem para o Evangelho, você tem que colocar, a primeira coisa, você tem que colocar uma capa ou um avental escrito servir, porque nós estamos no reino para frutificar. Amém, meu amado? Então, o inimigo não precisa tirar você da igreja, ele precisa manter você mais desanimado, sem servir, sem orar, frequentador. Porque desse jeito ele já tragou você. Você está, mas não está. Então, o inimigo, ele quer fazer você parar de acreditar, você parar de amar, parar de ofertar, parar de evangelizar. É isso que o inimigo deseja fazer. Então nós precisamos perceber as artimanhas, estarmos com discernimento, discernindo as coisas com um olhar espiritual, porque o homem espiritual discerne tudo espiritualmente. Uma igreja que para de caminhar, ela vai morrendo lentamente. E o Espírito Santo nos exorta agora através do livro de Hebreus, dizendo que nós não somos daqueles que retrocedem. Amém, amados? Então veja, vamos ver aqui o contexto histórico, rapidamente. Nós temos aqui o livro de Hebreus, uma carta que foi escrita conforme estudos teológicos para cristãos de origem judaica. Eles estavam sofrendo uma intensa pressão, passando por perseguição, e alguns perdendo seus bens, outros sendo perseguidos, outros passando por humilhação pública, alguns sendo presos. E eles eram constantemente tentados a desistir. Será que vale a pena continuar? E muitas vezes, meus amados, nós estamos sendo pressionados também por situações na nossa vida, pressionados por uma circunstância. E eu quero te dizer, querido, que o Senhor está trabalhando na jornada. Ele está trabalhando durante a jornada. Pode ser uma jornada que ofereça momentos de pressão. O caminho é estreito, meu querido. A porta que leva à perdição é larga, o caminho é estreito. Então, carregue a tua cruz dia após dia, lembrando do sacrifício de Cristo, lembrando que Ele morreu, mas Ele ressuscitou, e Ele te trouxe vida com abundância, e no nome dEle está todo o poder, para vencer toda e qualquer circunstância. Você vai passar por ela, mas você vai ressurgir mais do que vencedor, aleluia! Então, querido, isso é tremendo. Aqui, a gente percebe, quando nós avaliamos aqui esse momento, e a carta aos Hebreus,
Eles não queriam abandonar a Deus. Eles queriam apenas aliviar a pressão. Mas o que eles queriam? Voltar ao sistema religioso antigo. Isso era mais confortável. Então o autor de Hebreus está escrevendo aqui um sermão inteiro mostrando que Cristo é superior. Vale a pena você seguir em frente, vale a pena você agora deixar os rituais do passado. O sacrifício do passado foi imperfeito, mas agora o autor de Hebreus está dizendo: Cristo, Jesus Cristo é superior, a aliança dele foi perfeita, foi definitiva. Ele morreu uma vez por todas, ele nos deu a sua vida. Oh, aleluia, meu amado. E ele estava aqui dizendo: Jesus Cristo é superior aos anjos, ele é superior a Moisés. No texto ele vai dizendo isso. Jesus é superior ao sacerdócio do passado, levítico. Ele é superior aos sacrifícios. E veja que ele vai dizendo tudo isso para dizer o seguinte: depois de tudo que Jesus fez, então não desistam. Aleluia. Ele é superior, Jesus Cristo é superior, amado, aleluia. Então não desistam. E eu quero falar aqui com vocês sobre alguns movimentos importantes. O primeiro movimento: não jogue fora a confiança. Não jogue fora a confiança. Verso 35. Não abandone, portanto, a vossa confiança. Aqui nós podemos ler: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé. Então, querido, confiar é para quem tem fé. Quem tem fé, confia. Aleluia. Então, ele está dizendo: não jogue fora a confiança. E a palavra traduzida aqui por não abandoneis, né? Ela transmite uma ideia de lançar algo fora deliberadamente. Você lança intencionalmente algo fora. E veja que seria como quem joga uma ferramenta preciosa no lixo. Alguém que no meio de uma batalha joga a espada, joga a arma no chão e desiste da batalha. Então o autor de Hebreus está dizendo: não faça isso com a sua confiança em Deus. É uma arma poderosa, ela é necessária para que você vença a batalha. Não jogue fora, não desista. Oh, meu querido, não desista, não pare de lutar, não pare de glorificar, não pare de exaltar, não pare de levantar a voz e dizer: Senhor, eu sei que o Senhor vive, eu sei que o meu Redentor vive, aleluia. Não pare, meu querido. Sabe, nós precisamos, como logo no início da palavra eu estava dizendo, o inimigo não precisa destruir você, ele precisa tornar você uma pessoa desconectada, uma pessoa apática, um crente morto, o contrário de um crente avivado, alguém que vem cultuar, mas não cultua, alguém que não tem um louvor nos lábios, alguém que não tem reação, alguém que não interage com aquilo que Deus está fazendo. É só isso que o diabo precisa fazer, porque aí o culto para você se torna um ritual passageiro. E você vem, volta para casa e não muda nada. Você está aqui, meu querido, mas eu quero te dizer o seguinte: o nível daquilo que Deus vai fazer depende da tua disposição. O que Deus vai fazer depende de você tomar um posicionamento. Como está aí a disposição da tua alma? Isso faz toda a diferença. Então, veja só algumas verdades aqui nesse texto. A confiança precede a recompensa. Antes de ver a resposta, Deus nos chama para permanecer firme. Antes de ver a resposta, permanecer firme. Antes de ver a resposta, permanecer firme. Talvez você enfrente uma circunstância momentânea, uma situação, até que perdura, não sei. Mas o texto está dizendo: não abandone a confiança. Oh, aleluia. Deus está nos chamando para permanecer firmes. E veja, a recompensa não é apenas futura.
A gente verifica aqui, ó, que Deus recompensa com a sua presença, aleluia, diga glória a Deus. Ele recompensa com fortalecimento, com paz, amadurecimento espiritual, e no tempo certo com o cumprimento das suas promessas, elas virão, aleluia. Então nós verificamos aqui, meu querido, que existe, durante a jornada, existe um tratar de Deus. E a confiança é um tesouro construído durante muito tempo. Você está passando por experiências, você vai tendo uma vivência cristã, e você vai construindo uma confiança em Deus. Você vai vendo como Deus trabalha. Você vai passando por experiências onde Deus deixa claro que Ele está presente. Deus está presente, meu amado, aleluia. Mas aí o que acontece? Vem um sofrimento, vem uma situação, vem uma obra das trevas, para tentar convencer você a abrir mão da confiança. O inimigo constantemente vai tentar fazer você desistir, abrir mão da confiança. Então, o diabo sabe que se ele conseguir roubar a sua confiança, meu amado, a sua confiança em Deus, nas promessas, o restante da caminhada vai ficar comprometida. Se Deus conseguir, se Deus não for o suficiente para você, se você não puder confiar no Senhor, então a tua caminhada será comprometida. É por isso que o inimigo ataca exatamente esse ponto, tirar de você a confiança. Então não abandone a confiança, meu amado. Amém? Levanta a sua mão e diga: Senhor, eu vou confiar em Ti. Aleluia. E continuarei confiando em Ti, Senhor. Diga. Vamos falar agora sem sussurrar, com força. Vamos lá. Senhor, eu continuarei a confiar em Ti. Aleluia. Quem tomou café da manhã hoje, dá um aleluia aí. Então fale com força. Aleluia. Segundo movimento. Perseverar é indispensável, meu amado. Verso 36. Vamos ler o verso 36 de Hebreus 10. Portanto, vocês precisam perseverar, de modo que depois de terem cumprido a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Querido, você precisa perseverar. A jornada às vezes é pesada, às vezes é dura a caminhada, né? É uma música que a gente canta. Se a jornada é pesada, a caminhada... Segura nas mãos de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais me deixará. Então segura, meu amado. Segura nas mãos de Deus e vai. Segura nas mãos de Deus. Segura nas mãos de Deus. Segura aí. Ela te sustentará. Não temas, vai em frente. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura nas mãos de Deus e vai. Aleluia. Aleluia. Perseverar é indispensável, meu querido. Segura na mão de Deus. Você tem necessidade de perseverar. O texto não está dizendo que você precisa de mais recurso, que você precisa de mais emoção, ou de mais talento. O texto está dizendo, ou de mais pessoas, o texto está dizendo que você precisa perseverar, porque às vezes você se sentirá abandonado pelas pessoas, mas você precisa perseverar. Aleluia! Não fique pelos cantos lamentando,
ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama. Meu querido, deixa eu te dizer, o inimigo quer colocar coisas, situações, para tirar você da caminhada, para desanimar você. O inimigo quer desanimar você. O inimigo faz com que você esteja focando no lugar errado. Olha para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. É para Ele, meu querido. Pessoas podem decepcionar você. Você pode esperar algo e de repente vem outra coisa. O que você vai fazer? Vai ficar se lamentando? Vai ficar expondo na rede social o teu descontentamento? Nós não somos desses. Nós não somos os que ficam lamentando, expondo feridas do corpo, não. Sabe o que nós fazemos? Nós não retrocedemos. E nós seguimos em frente. Diga aleluia, meu amado. Vamos aplaudir ao Senhor. A palavra grega, eu não sei se a pronúncia é essa, que eu não sou especialista em grego. Mas a palavra grega aqui, hipomone, ou hipomone, descreve alguém que permanece firme debaixo de uma carga pesada. Ele permanece firme sem abandonar a posição. Aleluia. Então, não é apenas uma resistência cheia de esperança. É algo especial. É exatamente o que Deus espera da igreja. Que você possa continuar firme mesmo debaixo de uma carga pesada. Aleluia, meu amado. Então, a perseverança é a ponte entre a promessa e o cumprimento. Amém? A perseverança é a ponte. Você tem uma promessa. Você recebeu aqui. A palavra de Deus tem tantas promessas. Leia a palavra, meu amado. Aleluia. Então, mas tem uma jornada. Aqui você recebeu a promessa, mas aqui tem uma jornada. E se você perseverar aqui, porque as coisas às vezes vão dizer, não vai dar certo. Parece que está tudo dando errado. Parece que a coisa vai complicar. Parece que não vai dar. Mas você continua firme, confiando no Senhor, não naquilo que você vê. Porque o justo viverá pela fé, não pelo que ele vê, mas pela promessa, pela confiança. E se você permanecer firme na jornada, uma hora você chega. Isso é tremendo, meu amado. Nós já chegamos aqui no mês de julho. Talvez coisas que você colocou diante de Deus em janeiro, parece que não surgiu nem uma fumacinha. Não surgiu, parece que não tem nenhuma pequena nuvem. Mas deixa eu te dizer, querido, não viva pelo que você vê. Viva pela fé. Continua confiando. Não abandone a confiança. Aleluia. E seja perseverante. É o que Deus deseja. A perseverança levará você ao cumprimento da promessa. O terceiro movimento. A vontade de Deus vem antes da promessa. Olha, volta para o verso 36. Olha só. De modo que, permaneça perseverando. De modo que depois de terem cumprido a vontade de Deus, vocês recebam o que Ele prometeu. Então, obedecer vem antes de receber a promessa. Meu querido, obediência vem primeiro. Antes de receber promessa, antes de alcançar alguma coisa. Você obedece porque você confia em Deus, porque você reconhece o sacrifício dEle. Ele fez tudo por você. Ele é maior, o nome dEle está acima de todo nome. Ele está sentado à destra de Deus. E um dia nós subiremos aos céus e estaremos eternamente com Ele. Aleluia. Ele morreu e ressuscitou, e nós morremos com Ele e ressuscitamos com Ele. Aleluia. Então não importa o que aconteça, não mude essa perspectiva, meu querido. Então, a vontade de Deus, a obediência, vem antes da promessa. Havendo feito a vontade de Deus,
você alcance a promessa, diz o texto. E essa ordem é interessante porque nós vivemos numa geração que costuma inverter isso, né? A gente quer primeiro a promessa, primeiro os benefícios, aí se der certo a gente obedece. Então, meu querido, o reino funciona ao contrário. O reino de Deus é primeiro fidelidade, depois o cumprimento. Amém? Você obedece, você é fiel ao Senhor. Com José foi assim. José passa 17 anos numa situação complicada. 13 anos, desculpe. Com 17 anos ele é vendido, injustiçado, largado depois caluniado, largado na prisão, esquecido. Passam-se 13 anos até José alcançar a promessa. 13 anos, meu querido. Eu não sei quantos anos você está aguardando a promessa. José foi trabalhado durante o processo. Ele foi preparado para ser governador. Ele já era um bom administrador e se tornou melhor ainda. Então, veja que o Senhor vai tratando de José durante a jornada, que foi tratado isso na primeira ministração. E José, com ele foi assim, com Moisés foi assim. Moisés sai ali do Egito fugido, e ele fica no deserto sendo preparado para depois poder chegar em Faraó e ser usado por Deus, como você sabe. E depois veja que ele iniciou então a jornada. Davi viveu assim também. A Bíblia mostra que Davi, entre eles, quando ele foi consagrado para ser rei, até ele ser rei, até ele assumir o trono, foram entre 13 e 15 anos mais ou menos. Jesus viveu assim, meus queridos. Então nós entendemos aqui claramente que cumprir a vontade de Deus, seja feita, Senhor, a tua vontade. Cumprir a vontade vem primeiro, vem antes da promessa, vem antes dos benefícios. Você precisa obedecer porque você confia, porque você ama e porque você reverencia aquele que é o Todo-Poderoso. E aí, nós precisamos trazer para a nossa vida essa dimensão da obediência. Mesmo quando ainda você não enxergar os resultados, continue obedecendo, porque o Senhor está trabalhando. Amém? Nós cantamos agora, né? Com muito louvor. Deus está trabalhando, meu querido. O quarto movimento. Deus não está atrasado. Aleluia! Aleluia! Deus nunca chega atrasado. Aleluia! Então, é o verso 37. Vamos ler de novo. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Aleluia! Deus nunca chega atrasado, meu querido. Ainda dentro em pouco tempo. Então, o pouco tempo de Deus, muitas vezes não vai coincidir com o seu relógio. Ok, amado? O tempo de Deus não coincide com o teu relógio. Pastor, mas é um iPhone, não tem problema. O relógio da Apple. É um Apple Watch. Veja, então, não importa. O meu relógio os melhores relógios são os holandeses, é isso? Suíços. Então veja, pode ser um relógio suíço, pode ser um Apple Watch, mas o tempo de Deus é perfeito. Não vai coincidir com o seu. O dele é perfeito. Aleluia, meu amado. Então, veja que às vezes parece para você, por conta da tua visão de tempo, parece que está demorando. Mas a demora não significa que Deus não está trabalhando, não significa que Deus te abandonou, meu querido. A demora significa o seguinte: Deus está preparando a bênção, Deus está preparando as coisas, e está preparando também quem vai receber a bênção.
Você é preparado no processo. O trono, o governo, estava sendo preparado para José. E José estava sendo preparado no processo. Então, querido, Deus não está atrasado. Ele está trabalhando, você precisa confiar. A promessa e o cumprimento, eles fazem parte de um processo. Deus está preparando algo tremendo para a tua vida, e se você puder crer, se você puder visualizar pela fé, você vai tomar posse. Aleluia. Então não desista. Fala para a pessoa do lado, não desista. Lembra? Olha só, Abraão demorou 25 anos. Ele tinha uma... Veja, às vezes as coisas são meio difíceis de acreditar, né, irmão? Como Abraão, com 75 anos, 75, recebe uma palavra que, né, dele virar uma geração, né? Aí, o filho da promessa, aquela coisa toda. 75 anos. Aí não acontece. O tempo passa. Passam 25 anos. E Sara chega aos 90. Meu Deus. Ela até deu risada, né? Quando o anjo falou. Mas, meu querido, para Deus não tem impossíveis. Se Ele tem promessa, não importa quanto tempo passou, ela vai chegar. Aleluia. Você pode confiar nisso, amado? Aleluia. José passou 13, Davi de 13 a 15 anos. E o povo no deserto? 40 anos no deserto. E alguns ficaram pelo caminho. Então que sirva de lição, meu querido. Às vezes no processo de espera, alguns ficam pelo caminho e nunca vão entrar na terra prometida. Mas nós não somos dos que retrocedem. Aleluia. Você pode dizer um amém para você aí? Amém. Aleluia. E o quinto movimento. O justo vive pela fé. Verso 38. Olha só. Mas o meu justo viverá pela fé. Mas se retroceder, não me agradarei dele. Então veja, o justo, o meu justo, viverá pela fé. E aqui, na verdade, esse texto, né? Ele é uma referência do que o profeta Abacuque fala. O profeta Abacuque traz essa palavra dizendo exatamente isso. E aqui o autor de Hebreus faz referência ao que o profeta Abacuque diz. O meu justo viverá pela fé. E a fé, querido, não é um sentimento passageiro. A fé é um estilo de vida. Aleluia! Não pode ser um sentimento passageiro. Hoje eu tô acreditando mais. Não, meu querido. A fé precisa ser um estilo de vida. Você crê na palavra e os ventos contrários vêm, as ondas batem contra a tua casa, mas você continua firme porque você vive pela fé. Você vive pela fé. É um estilo de vida. Então, você precisa continuar caminhando quando não se vê o final, quando não se pode ver o final da estrada, você continua caminhando. É um ato de fé. Essa frase aqui está lá em Abacuque 2:4. Então, nós olhamos aqui, né, que o Senhor, no Antigo Testamento, porque tem outros momentos que ele fala sobre isso também, a sua palavra, sobre o justo viverá pela fé, mas nós verificamos que Deus está dizendo desde o Antigo Testamento e no Novo Testamento, Deus está trazendo para nós aquela exortação que continua falando: o meu justo vive pela fé. Seja justo e ande pela fé. Seja justo, ande na justiça e viva pela fé. Aleluia, meu querido. Então, o profeta Abacuque, ele questionava Deus sobre a violência e a injustiça que havia em Judá naquela época.
E Deus respondeu para ele dizendo o seguinte: que ele levantaria os babilônios, um povo ímpio também, para disciplinar a nação. Olha só como Deus faz. Veja que o profeta Abacuque, ele estranha isso. Por quê? Ele diz: como o Senhor vai usar os maus para fazer a tua obra? Então, Abacuque fica perplexo quando Deus diz isso. Agora, veja, meu querido, quando ele fica perplexo com o que Deus diz para ele o seguinte: mesmo que você ainda não compreenda tudo o que eu estou fazendo, continue confiando. Amém, meu amado? Deus usa até coisas más, aparentemente, para fazer a obra dele. Deus usou os babilônios. Em outros episódios, Deus usa situações inusitadas, estranhas aos nossos olhos, para que a sua vontade seja feita, para que o recado seja dado. Deus usa até uma mula para falar. Então, meu querido, nós precisamos confiar, não duvidar no que Deus está fazendo, não colocar questionamentos. Então, o justo não vive pelo que ele vê. Você está vendo, o negócio parece que está totalmente contrário a uma obra de Deus. Mas o justo, ele não vive pelo que ele vê. Ele confia e sabe que Deus está trabalhando, mesmo quando parece que tudo está em desordem. Deus trabalha em meio ao caos. Aleluia! Lá em Hebreus, a gente verifica essa exortação, nos lembrando de que a fé é fundamental para que você permaneça na caminhada. A fé é o antídoto contra o retrocesso, porque quem confia, quem anda por fé, não volta atrás. Meu amado, então nós olhamos aqui a sequência do texto de Hebreus. A gente verifica no verso 35, não abandone a confiança. 36, persevere. Veja, persevere. Depois o tempo de Deus vai chegar. Enquanto não chega, verso 38, viva pela fé. E no verso 39, ande por fé e não retroceda. Então a fé é o antídoto contra o retrocesso. Então, o que significa viver pela fé, meus amados? Viver pela fé não é negar a realidade do que você está vendo. Não é isso. Você vê uma situação complicada, uma situação difícil, e a fé não é não verificar isso, não observar o que está acontecendo. Mas a fé, meu querido, é permitir que a promessa de Deus tenha mais peso do que o problema, do que a dificuldade, do que a circunstância. A promessa tem muito mais peso. Então, quando você faz dessa maneira, meu querido, circunstâncias não serão pesadas demais para impedir você de continuar caminhando, porque a promessa tem mais peso na tua vida. Aleluia. Quando você não vê saída, continue obedecendo. Quando você não vê resposta, continue orando. Aleluia. Quem está orando por alguma coisa que ainda não chegou? Olha quantas pessoas. Permaneça com a mão erguida, meu amado. Ô Senhor, nós olhamos agora aqui a tua igreja. Quantas pessoas estão orando por algo específico, algo que é uma bênção, uma necessidade. Eles têm visto isso como uma promessa, e às vezes parece que está demorando, mas hoje, Senhor, a tua palavra nos diz para perseverarmos e continuarmos acreditando e obedecendo, porque no final a promessa será constituída em nossa vida, materializada, cumprida, realizada em nome de Jesus. Aleluia. Então, meu querido, quando você não vê fruto, continua semeando. Muitas vezes você não está vendo fruto do que você está fazendo, mas continue semeando, porque se você perseverar no tempo certo, você vai ver o resultado. Quando você não vê a promessa, continua confiando, continua caminhando. E o sexto movimento e último,
Nós não somos dos que retrocedem. O escritor está dizendo aqui: eu espero que vocês não retrocedam. Ele afirma, nós não somos. O que ele está fazendo aqui? Ele está declarando uma identidade. Aleluia! Ele está declarando, quem são vocês? Nós não somos dos que desistem. Nós não somos dos que retrocedem. Quem é você? Não sou dos que retrocedem. Eu sou dos que vão avante sem parar. Aleluia! Então, querido, quem é você? Eu sou daqueles que não retrocedem. Aleluia! Isso é tremendo, meu amado. Ele está declarando a sua identidade. A identidade, veja, a identidade, ela precede um comportamento. Se você sabe quem você é, você se comporta de acordo com isso. Então, quem é você? Eu sou um atleta e eu preciso ter uma disciplina em todas as áreas da minha vida, a minha rotina, minha alimentação, horário de dormir, acordar, exercícios físicos, porque eu sou um atleta. Então, meu querido, primeiro você tem que saber quem você é. E sabendo quem você é, isso vai gerar um estilo de vida. Você não é dos que desistem. Aleluia! A igreja que persevera, ela entendeu que pertence a Cristo. Você precisa perseverar em todas as áreas da sua vida. Assim como o exemplo que eu dei do atleta que persevera em um estilo de vida, você precisa perseverar em todas as coisas na tua vida cristã, meu querido. Então aqui nós entendemos a nossa identidade. Então quando a luta chegar, você se lembra de quem você é. A luta chega, mas você sabe que chegou uma circunstância, uma luta, uma situação, uma ação das trevas contra mim, mas eu sei quem eu sou. Aleluia! E eu não retrocedo, eu não desisto, porque minha confiança está naquele que pode todas as coisas. Aleluia! Você não pertence ao medo. Diga, eu não pertenço ao medo. Você não é mais escravo do medo. A primeira música que eu vi o pastor Samu cantar aqui. Você não é mais escravo do medo, meu querido. Você não pertence ao desânimo. Aleluia! Você não pertence ao desânimo. Você não é escravo do medo. Você não pertence à desistência. Você é da resistência. Aleluia! Você permanece firme, meu querido. Você pertence ao Senhor. Então agosto vai ser um mês para você continuar seguindo em frente e não desistir. Aleluia! Será um mês de não retroceder, meu amado. Será um mês de continuar orando. E nós temos falado sobre oração, tivemos uma reunião de liderança e falamos sobre a oração. E daqui a pouquinho a gente vai ter um momento de oração. A necessidade de oração. Nós precisamos continuar orando mesmo quando a resposta não chega. Porque Deus não chega atrasado. Aleluia! Enquanto você ora, algo está se movendo no mundo espiritual. Creia nisso. Aleluia! Você precisa continuar servindo ao Senhor, mesmo se ninguém reconhece o meu trabalho, ninguém vem dizer, nossa, como você fez bem. Meu querido, você não, se Deus estiver vendo você, e se Deus estiver reconhecendo, é o que você precisa. Sabe, meu querido, porque você não pode ser dependente de reconhecimento humano. Ele pode vir, mas ele também pode não vir. Mas se você sabe a quem você serve ao Senhor. E se você tiver consciência disso, você vai dar graças a Ele por mais um dia no qual você pode servir. Aleluia. Sabe? Continue, querido, amando os irmãos. Continue pagando o preço, perdoando. Continue ofertando. Continue firme, meu querido. Sabe por que você continua firme? Porque você sabe quem você é. Você é um cidadão do reino e você ama o reino. Aleluia. Por isso você permanece firme. E quando você oferta, você não está negociando com Deus. Você oferta porque você ama o reino. Aleluia. Sabe, querido, você continua
Você não é daqueles que retrocedem. Então você continua congregando, você continua participando, você continua frequentando, porque você não desiste. Você sabe quem é, você sabe quem você é. Você não é daquele que retrocede, que para a destruição. Porque parar vai levar você à destruição. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, porque isso vai conservar a nossa alma. Aleluia. Então continue orando, meu amado. Continue servindo. Continue congregando. Continue falando do Evangelho. Sabe, mesmo que as pessoas, mesmo que pareça, eu estou falando do Evangelho, já falei tanto e ninguém recebe Jesus, ninguém quer, não tem problema, querido, continua lançando a semente. Continua lançando a semente, continua falando do Evangelho. Sabe por quê? Porque pessoas, queridos, são o maior investimento do reino de Deus. Aleluia! Pessoas. Então você precisa continuar evangelizando. Esse é um pilar do cristianismo. Evangelizar. Anunciar o Evangelho de Cristo. Continue amando as pessoas. Continue se doando. Continue fazendo o melhor. Continue, querido, crescendo no Evangelho. Nós estamos implantando um novo tempo. Conversamos sobre isso na nossa reunião que tivemos aqui, uma reunião geral, depois uma reunião restrita. E uma das coisas que nós queremos tomar com muita propriedade é exatamente isso. Ferramentas que façam aquele que chegou na igreja crescer. Você precisa crescer e continuar crescendo, uma vez que você veio para o Evangelho. Temos escola bíblica, temos palavras específicas, ministradas, que trazem conhecimento, mas nós vamos ampliar isso, e nós vamos ter algumas ferramentas, onde será possível você crescer no Evangelho com mais propriedade, com mais velocidade, desde que você seja alguém que persevera. Diga aleluia. Então nós precisamos perseverar, continuar amando, crescendo. E talvez alguns de vocês tenham chegado a um momento que estão cansados, talvez tenham chegado alguns aqui com alguma frustração, talvez em alguma área, não sei. Talvez você tenha pensado em parar, em desistir, não sei. Em que área talvez você está abrindo mão? Eu não sei. Mas hoje você está ouvindo algo que Deus traz para o teu coração. Nós não somos dos que retrocedem. Essa é a tua identidade. Vamos nos colocar em pé, queridos. Nós não somos os que retrocedem. Então hoje eu quero, querido, convidar você a fazer uma oração aí no teu lugar. Uma oração de fortalecimento na tua vida. Você ouviu a palavra. Representa o mês de agosto. E representa uma jornada que foi determinada para o ano inteiro. É uma jornada desde janeiro até dezembro, porque é um ciclo onde Deus tem algo para fazer de forma específica no ano de 2026. Então, há algo que Deus está fazendo no ciclo de 2026. Talvez você chegou até aqui, parece que nada aconteceu, você está desanimado, você recebeu talvez algumas investidas das trevas, mas agora nós vamos orar. O justo vive pela fé. E eu creio no poder da oração do justo. Amém, amado? Então, você precisa agora pegar essa arma e usá-la. Qual arma? A oração. A oração é uma arma. Por que eu, normalmente, no momento de oração, eu dou uma orientação? Eu digo assim: irmão, abra a boca e fale com Deus. Por quê? Porque quando você abre a boca, você está lançando palavras
proféticas ao ar. Você está falando no mundo espiritual. O mundo espiritual não é um mundo de silêncio, é um mundo de ação. É um mundo de atividade. Você declara a palavra do Senhor. E você tem aliança com Deus. Então a palavra do Senhor, ela tem poder na boca do justo. Aleluia. É no nome de Jesus. É declarando as verdades. Então, uma das coisas que o inimigo quer tirar de você é exatamente isso. Ele quer fazer com que você permaneça em silêncio. Então, meu querido, eu não sei o que você precisa, o que está tirando a tua paz, talvez, aquilo que está tentando parar você, mas agora nós vamos abrir a boca e lançar palavras como um justo que tem aliança com aquele que pode todas as coisas, e é no nome dele que nós vamos orar, aleluia. Então eu convido você a abrir a boca e falar com Deus, e você vai agora, querido, declarar a palavra do Senhor. Você vai, eu não sei, se você está desanimado, diga assim: Pai amado, eu estava desanimado, mas agora eu declaro que eu não ficarei mais dessa forma, não estarei mais assim, porque eu ouvi a tua palavra, e eu preciso caminhar de acordo com a tua palavra, porque eu sou um cidadão do reino, eu sou daqueles que não desistem, eu não vou desistir, Senhor, eu vou caminhar, e mesmo que eu não veja as coisas acontecendo, frutificando, que eu não veja uma porta se abrindo, eu vou continuar a confiar, não vou lançar fora a confiança, não vou desistir. Fala com Deus agora, meu querido, fortalece a tua fé no Senhor agora, aleluia.